Um dos ativos que foi muito comentado nesses últimos meses é o TORD 11. Queria que você falasse um pouquinho dele e se você gosta desse ativo. Papel, né? Eu tenho e vejo que muitos investidores querem saber é o IRDM 11. O que você acha, Ricardo? Você gosta desse fundo? A sua ideia sobre uma boa liquidez. E você estava falando do IRDM 11, eu acho legal contar uma história. Agora, o que faz, por exemplo, Ricardo, você saber que você tem 2 fundos de tijolo muito bom? Quais são os pontos ali para ele avaliar e falar, não, eu prefiro esse aqui? Um dos ativos que foi muito comentado nesses últimos meses é o TORD 11. Queria que você falasse um pouquinho dele e se você gosta desse ativo. Mais um exemplo de um fundo imobiliário de papel que tem esse perfil mais high yield, ou seja, paga muito dividendo, mas ele é um pouco mais arriscado. Então ele é daquele perfil bem parecido com o HCTR, com o DEVA 11, paga muito dividendo, aí ele acaba ficando em voga, assim, todo mundo procura, quer saber. Mais uma vez, não pode se olhar só o dividendo. Se dentro da sua estratégia, da sua carteira de investimentos como um todo, você reservou um espaço ali para fundos imobiliários arriscados, você pode dar uma olhada nele. Agora, se você tiver aquele perfil de ter fundos imobiliários mais seguros, não seria a sua praia. Tá certo. Outro fundo de papel, né? Eu tenho e vejo que muitos investidores querem saber é o IRDM 11. O que você acha, Ricardo? Você gosta desse fundo? Muito boa pergunta. O IRDM 11 também é um fundo que ele está bem popular. Acho legal a gente falar sobre ele porque ele é de papel, mas a gente já começa a ver que alguns fundos têm características diferentes. Então, ele não é um fundo que tem esses CRIs muito arriscados, mas por que ele acaba sendo um pouco mais volátil? Porque eu acho que cerca de 20% ou 30% do patrimônio do fundo é investido em outros fundos imobiliários. Então, ele tem uma fatia dele ali que é quase um fundo de fundos, que é interessante, é legal, só que acaba tendo que ter uma gestão muito mais ativa e competente. Pode ser que às vezes vai conseguir negócios melhores e às vezes piores. Então, ele tem essa característica, né? Eu diria que ele não é dos mais arriscados, mas por ele ser um pouquinho mais volátil, ele também não é daqueles que você compra e segura para sempre tranquilo, sabendo que ele sempre vai pagar mais do que a taxa Selic, por exemplo, né? Ele é um pouquinho mais volátil. Sabe, algo que eu acho importante é falar da liquidez. Porque muitas vezes o fundo paga bons dividendos, o fundo tem imóveis bem localizados, enfim, só que a liquidez, ou seja, né, se você precisa vender, comprar e vender, tem negociações, é baixa. Então, para mim, por exemplo, acima de 1 milhão tá positivo, né, abaixo eu já fico meio assim. Qual é a sua ideia sobre uma boa liquidez? Olha, eu costumo olhar mais o valor patrimonial do fundo. Então, por exemplo, eu gosto só de investir, olhar aqueles fundos que têm mais de 1 bilhão de patrimônio, tá? Porque aí ele já acaba sendo, por ser tão grande, consecutivamente ali ele já vai ter mais liquidez também, né? Porque ele só cresceu porque ele teve muita subscrição. Então, necessariamente, ele já teve que ter mais investidores e acaba tendo uma liquidez mais interessante. A minha marca de corte ali é 1 bilhão de valor patrimonial. E você estava falando do IRDM 11, eu acho legal contar uma história que eu vendi o IRDM 11 há um tempo atrás com bastante lucro. Por quê? Por ele ter essa característica mais volátil, teve um tempo na bolsa que ele estava sendo negociado com preço-valor patrimonial super alto. Era assim, 1,3 o PVP dele, né? Quem já acompanha um pouquinho mais de fundo imobiliário sabe que o valor justo seria 1. Se ele está com essa métrica 1,3, quer dizer que ele está 30% acima do seu valor patrimonial, 30% mais caro, super valorizado. E na época eu gostava bastante do fundo, assim, do que ele estava desempenhando, mas eu falei, cara, 30% acima do preço-valor patrimonial, vou colocar esse dinheiro no bolso e vou comprar outro fundo. É igual alguém chegar, sei lá, quiser comprar o meu carro. Ah, eu gosto muito do meu carro, mas se oferecer 30% acima, eu vendo. Né? Eu acho que é legal contar essa história porque também é possível você, em algum momento, vender o seu fundo imobiliário. Então o IRDM 11, por exemplo, é curioso que ele muitas vezes é negociado acima do seu valor patrimonial. Então, de repente, quando ele estiver sendo negociado abaixo, pode até ser uma oportunidade de comprar novamente. Mas a gente tem sempre que comparar com outros fundos. Eu acho que isso é legal. Por exemplo, o IRDM 11 ele tem uma característica, então, de ter uma parte em fundos de fundos. O CPTS 11 é parecido com esse. Então, de repente, se um tiver muito caro ou tiver mais barato, até vale a pena você analisar se você não faz uma troca, né? Vende aqui e compra ali. Foi uma estratégia que eu usei, tem até um vídeo lá no meu canal que eu expliquei isso, e foi bem sucedida, né? Por exemplo, o que acontece? Outro ponto, não dá para comparar fundos de galpão com fundos de papel. Então você compara fundos, assim como você também não pode comparar fundos imobiliários com ações, isso acontece muito. Então fundos imobiliários, compara com fundos imobiliários, e o tijolo com o tijolo.
Agora, o que faz, por exemplo, Ricardo, você saber que você tem 2 fundos de tijolo muito bom? Quais são os pontos ali para ele avaliar e falar, não, eu prefiro esse aqui? Acaba sendo uma decisão um pouco subjetiva também. Por quê? Porque não dá para você só analisar números, né? Só essa parte técnica. Como é que você vai saber se aquela gestão ela é competente ou não? Tem que olhar um pouquinho do histórico, né? Ela já esteve envolvida em alguma polêmica ou mais, né? Ela fez boas compras. Quando ela comprou aquele determinado imóvel, qual que era o cap rate, né? Quanto que ela esperava de retorno daquela operação? Ela comprou abaixo do valor de mercado ou ela comprou acima? Tem que analisar um pouco do histórico. E aí tem que analisar muito mais, principalmente, entrar no relatório gerencial e olhar a foto dos imóveis, olhar a característica técnica mesmo, assim, se é um imóvel bom, se ele está muito bem localizado, porque se tiver essas características, mesmo que saia um inquilino agora, vai entrar outro. Então, acaba sendo um fator um pouco mais difícil de analisar, às vezes pode até ter um pouco de subjetividade, mas é importante a gente ver essas métricas, é importante saber se está com vacância ou não, né? Por quê? Porque se tiver com vacância, não tem o dividendo entrando. E por que está com vacância? Tentar entender qual que é o case, qual que é o caso ali daquele imóvel que não está sendo alugado, por qual motivo, né? Eu acho que isso faz sentido. Ricardo.